Fala galera, beleza? Esse sábado, dia 8 de maio, começa o Giro de Itália. E, como sempre, a prova tem algumas características bem interessantes. E o Giro de Itália esse ano volta a acontecer em maio. O ano passado vocês sabem que ele quase não aconteceu, foi acontecer lá no final do ano. E esse ano eu vou fazer alguns vídeos a respeito do Giro de Itália antes de começar. E esse primeiro vídeo é falando do percurso em si. Então, primeira etapa do Giro de Itália começa em Turim, né? Torino em italiano, um contrarrelógio de 8,6 quilômetros. Então, para definir ali quem vai estar com a Maglia Rosa, aliás, esse ano, aniversário de 90 anos da Maglia Rosa, né? A camisa que indica que quem é o líder da prova italiana, o Giro de Itália, é a camisa rosa, que tem essa característica relacionada ao jornal que começou a prova, que fez a prova. A mesma história do Giro de Itália, é semelhante à da Volta da França, só que no Tour de France é amarelo, o Giro de Itália é cor de rosa. Segunda etapa, de Stuping a Novara, uma etapa de 179 km com apenas 600 metros de acumulado, ou seja, uma etapa para os sprinters. Terceira etapa, na segunda-feira, dia 10 de maio, de Biella a Canale, 190 km com 2.100. Então você tem 4 montanhazinhas categorizadas ali, as mais simplesinhas. Então ali provavelmente você vai ter o começo da disputa da camisa azul, que no Giro de Itália é a camisa de montanha azul que representa o céu, tá? Etapa 4 já começa a acontecer um pouquinho de ficar um pouquinho mais difícil. Não é uma etapa de montanha ainda, é uma etapa de média montanha, 187 km com 1.800 metros de acumulado. O Giro de Itália tem essa característica. Começo tem uma ou duas etapas duras e a parte mais complicada vai ser para o final, para a última semana. Na etapa 5, totalmente plana, vai sair de Módena e vai até Católica na quarta-feira do dia 12. 177 km com apenas 200 metros de acumulado. Vocês estão vendo o perfil aí, é uma mesa de bilhar. E na quinta-feira, dia 13, a gente já tem uma etapa mais complicada. Não é uma etapa dura como as etapas alpinas, mas olha isso. 160 km com 3.400 metros de acumulado. É duro, hein? É duro. A gente tem no começo 2 ou 3 pequenas montanhas e aí a gente já vai ter uma subidinha dura, 10,4 km com 7,4%, Forca di Gualdo, com uma parte com máxima de 12% de inclinação. Então a etapa 6 já é uma etapa para separar ali os homens dos meninos, e ali a gente vai ter o final da etapa, a chegada em San Giacomo, aí uma montanha mais longa, 15,5 km com 6,1% de inclinação média e um pedacinho ali a máxima inclinação de 10%, ou seja, uma montanha para passar só escalador, só cara do GC, e já é para brincar, como eu disse, na primeira etapa, na primeira semana, uma etapa para fazer a diferença. Estágio 7, bem plano, 181 km com 1.500 metros, mas tem algumas coisinhas ali, umas pequenas subidas e pode ser que uma fuga tente aí, mas difícil porque o final é muito plano. Então uma etapa de sprinters fechando a primeira semana do Giro de Itália. E aí a gente tem a etapa 8 no sábado, no dia 15 de maio, de Foggia a Guardia Sanframonte. E aí a gente tem uma subida bem dura no meio da etapa, do meio para o final, e a chegada em subida. Então não é uma etapa, 170 km com 3.400 metros de acumulado, não é considerada uma etapa de alta montanha pela organização, é de média montanha, mas para os caras já vai ser complicado, depois de 7 dias, pegar uma coisa dura dessa aí. E a etapa 9, Castel di Sangro a Campo Felice, Rocca di Cambio. O que tem de interessante nessa etapa? Também 158 km, também
3.400 metros de acumulado, tá? O acumulado é o mesmo, mas a distância é um pouco menor. E muito, muito, muito sobe e desce. E o final é uma chegada com o famoso gravel. A gente fala gravel, mas lá na Itália é sterrato. Então a chegada é em gravel. Então a gente tem uma diferença ali entre uma subida de asfalto e uma subida de gravel. Essa técnica de subir com a bike de estrada no gravel pode fazer bastante diferença. Então essa aí, a etapa 9, com essa chegada aí, com essa parte de gravel. A etapa 10, de L'Aquila a Foligno, 139 km com 1.300 metros de acumulado. Tem um pouco de algumas subidas, mas a chegada é bem plana. Etapa 11, dia 19 de maio, na quarta-feira. Perugia a Montalcino. Para quem não sabe, Montalcino é a região ali onde nós temos um vinho, né? Então chama assim Brunello di Montalcino Wine Stage, ou seja, a etapa dos vinhos, das vinícolas ali na região da Toscana, que é uma região maravilhosa e é a mesma região onde acontece a Strade Bianche. Então essa etapa vai ter 30 km de sterrato, ou seja, de gravel. E para quem não se lembra, teve um giro, se não me engano foi em 2009, onde nós tivemos uma etapa muito parecida com essa e tivemos chuva. E não é difícil de ter chuva nessa época do ano na Itália. Então é uma etapa decisiva, apesar de não ser tão dura. São 152 km com 2.300 metros de acumulado. Isso na quarta-feira, dia 19 de maio, etapa 11. Então a gente tem a chegadinha, tem várias subidas, né? Então tem partes de gravel nas subidas, 12% de acumulado, Passo del Lume Spento, né? Então é bem complicado essas subidinhas na gravel. Quem assistiu a Strade Bianche viu como que é o negócio. Aí etapa 12, também uma etapa de média montanha, 212 km com 3.700 metros de acumulado. A chegada não é em subida, mas várias subidas, né, entre elas o Monte Morello, a máxima de 19% de inclinação. Então essa aí é a etapa 12, já é uma etapa também, eles consideram média montanha, isso não é alta montanha. E o passo dela consuma 17 km com 5,7% de inclinação média. E o último passo dela Cala, com 15,3 km com 5,5% de inclinação média. E a chegada, né, a subida mais próxima da chegada, na etapa 12, é o Passo del Carnaio, com uma subidinha de uma parte de 14% de inclinação, a parte mais dura ali. Então é uma subida bem mais complicada. E a chegada, a gente já viu, não é uma chegada ao alto. A etapa 13, de Ravenna a Verona, 198 km com 200 metros só de acumulado, ou seja, totalmente plana, uma etapa de transição, de descanso para os sprinters. A etapa 14, anotem aí, sábado 22 de maio, imperdível, 205 km com 3.700 metros de acumulado. Mas o grande diferencial dessa etapa é a chegada ao alto no Monte Zoncolan. Antes do Monte Zoncolan, eles vão passar pela Forcella di Monteresti, com 10,5 km com 5,9% de inclinação. E a chegada no Monte Zoncolan. O Monte Zoncolan tem várias faces, mas essa face não é a mais dura, mas mesmo assim são 14,1 km com 8,5% de inclinação. Ah, não é tão inclinado, tá, tudo bem. Mas os últimos 4 km a inclinação média é 13%. E no último quilômetro a inclinação chega a 27%. Ou seja, meu amigo, o negócio é feio demais. Monte Zoncolan, monte mítico, imperdível. Não perca a etapa 14, fechando a segunda semana do Giro de Itália. E tem mais 7 etapas imperdíveis. E vamos para ela. Etapa 15, no domingo, dia 23 de maio. Uma etapa que é um circuito, 147 km com 1.800 metros de acumulado. Tá? Então a gente vai passar algumas vezes pelo mesmo lugar ali. E não tem muita subida. De Grado a Gorizia.
A etapa 16 é a etapa, imagina, depois de você subir o Zoncolan 2 dias atrás, você vai fazer basicamente o mesmo percurso do Maratona das Dolomitas, para quem já foi. Eu não fui, não vou na minha vida fazer Maratona das Dolomitas. São 212 quilômetros com 5.700 de acumulado. Então chega em Cortina d'Ampezzo, a chegada não é ao alto, mas simplesmente os caras vão passar pela La Crocetta, depois Passo Fedaia. Gente, não percam essa etapa. Além de ser um lugar assim muito duro, ele é um lugar maravilhoso. Eu acho que é um dos lugares mais bonitos que existem para você pedalar. Então, Passo Fedaia com inclinação máxima de 18%. São 14 km a 7,6% de média. É o Passo Pordói, 11,8 km com 6,8% de inclinação média. O último é o Passo Gial. São 9,9 km a 9,3% de inclinação média. E a parte mais dura está no começo, já ali no primeiro quilômetro, são 14% de pendência média. Então sobe o Passo Gial. E aí você tem a chegada lá embaixo em Cortina d'Ampezzo, que é um lugar maravilhoso, muito bonito. E também é uma etapa imperdível. A etapa 17, de Canazei a Cega de Ala, 193 km com 3.400 de acumulado. Também a chegada ao alto, mas com apenas duas montanhas, duas subidas duras. Então a gente tem o Passo de San Valentino, com 14,8 km e 7,8% de pendência média. E a última, que é Cega de Ala. Ela é bem inclinada, então assim, a gente tem pendências médias, olha, é 11,2 km com 9,8%. Mas do quilômetro 7 até o quilômetro 9, a pendência média é 12,1%, com pontos de 17%. A etapa 18, uma etapa plana de transição de Rovereto a Stradella, 230 km. Imagina você fazer 230 km depois de duas etapas como foram as últimas. Só 600 metros de acumulado, bem plana, para os sprinters que ainda estiverem na prova vivos. E aí a última etapa de montanha, subida, Abbiategrasso a Alpe di Mera, 176 km com 3.400 de acumulado. São 3 montanhas, 3 subidas. A primeira é o Motarone, são 15,4 km com 6,7%. Tem uma parte bem dura com 14% a partir do quilômetro 5. Depois, Passo della Colma, mais curto, 7,5 km a 6,4%. E a última, que é a chegada, Alpe di Mera. Então a gente tem 9,7 km a 9% de inclinação média. E do quilômetro 7 ao 8 você tem 14% de inclinação. Então, muito dura, muito dura. Lembrando que ainda nós temos a etapa 20. Eu falei que a 19 era a última, não, tem a 20. A 20 também é de montanha. E de Verbania a Valle Espulga Alpe Mota. Etapa 20, que é a penúltima etapa. Nós temos 3 montanhas duríssimas, 164 km com 4.200 metros de acumulado. Então é bem duro. Então a primeira montanha é o Passo San Bernardino, famoso, né? São 23,7 km com 6,2% de inclinação média. Depois, o Passo del Espulga, o Espulgenpass, ali perto da fronteira com a Áustria e da Suíça. 8,9 km com 7,3% de inclinação média. E a última, que é o Valle Espulga Alpe Mota, que são 7,3 km com 7,6%. E nos últimos 2 km a gente tem a pendência máxima de 13% de inclinação. E para fechar, são 2 contrarrelógios, um na primeira etapa e um na última etapa. Um contrarrelógio de 30 km em Milão, 30,3 km com 100 metros. Ou seja, é um contrarrelógio extremamente plano
e aí a gente vai ter a decisão do Giro de Itália. Então vocês vejam que é uma prova absurdamente dura, muitas etapas longas, muitas etapas de montanha muito duras e 2 etapas com gravel. Então, o Giro de Itália esse ano com a sua característica de ser uma prova muito dura. Então, num outro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre quem são os favoritos e todos os caras que vão participar. Beleza, galera? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Dá o seu like, deixa aqui nos comentários suas dúvidas, críticas, sugestões. Não está inscrito no canal, inscreva-se. E até. Abraço!